Oi, pessoal, boa tarde. Eu vim aqui bater um papinho dentro dos nossos papos sistêmicos, porque nunca se encerra essa questão. Tem muitas perguntas, muita sede de saber que as pessoas nos perguntam, nós nos perguntamos o tempo todo. Eu, como consteladora, me pergunto muitas coisas acerca de muitos sintomas meus, coisas minhas, né? E questões que me chegam através das pessoas com as quais eu tenho essa permissão, né, de constelar. Uma das questões que eu quero trazer aqui é essa questão das doenças, né? Eu já venho de um olhar de não doença. Não foi sempre assim. Ao longo da minha vida, eu fui amadurecendo a minha caminhada, amadurecendo em mim mesma essa questão das doenças. Vamos botar aí entre aspas. Tá? Quando eu entrei para uma vertente das medicinas e saberes ancestrais, não só pelas bases indígenas que estão em mim, mas por outras tantas culturas, eu via que a leitura era semelhante, principalmente na medicina chinesa, que eu aprecio demais e agrego muitas questões aí nos meus atendimentos. A questão é que aonde existe algo, uma dor, um sintoma, uma patologia, existe algo a ser acolhido por nós, olhado. E não existem doenças dentro desse universo, dessa leitura ancestral. Existem questões que são, muitas vezes, aí transgeracionais, ou vêm numa memória genética, numa memória de clã, de ancestralidade. Quando a gente fala clã, né, a gente já vai lá para trás, já entra naquele universo, naquela dimensão daqueles clãs antigos e que ainda existem em diferentes culturas e tradições, aonde tanto a tradição com relação às mulheres e aos homens, ela vem carregada de toda uma bagagem cheia de interpretações, de leituras, que a gente não pode negar. Então, por exemplo, vamos pegar o universo indígena, que é o muito próximo de mim, né? Para não dizer é a minha alma, é o meu nheê, como a gente diz, meu nheê primeiro. Vamos entrar por aí. Vamos entrar em toda a história desses clãs, do clã do jaguar. Por que eu trouxe esses brincos lindos aqui, né? Deixa eu mostrar para vocês, né? Existem clãs. Este é um dos clãs que existem em diferentes etnias. O clã do jaguar, o clã da serpente, o clã do urso. Então, nas tradições norte-americanas, a gente vê muito essa leitura, mas também vê aqui nas Américas. No Brasil, nós vemos muito essa leitura. E dentro desse clã vem também uma leitura, uma memória instintiva secular. Eu vou devagar aí, porque tudo isso vai sendo gradativamente costurado em nós, vai se encaixando aí, vai penetrando fundo na nossa história, em cada célula, em cada átomo, em cada partícula, na nossa matriz. Então aí, quando as pessoas perguntam, mas as constelações contemplam, explicam e resolvem as doenças,
a gente já entra com essa seguinte argumentação: ao olhar sistêmico, ao olhar não só das constelações, mas estamos aqui nos referindo às constelações, a vertente das constelações que veio aí promovida por Bert Hellinger, mas também existem outros tantos que antes de Bert Hellinger já mostravam esse caminho para nós todos e para mim, principalmente, essa base ancestral na nossa existência humana. Então, não existe a doença, existem os sintomas. Esses sintomas, eles vão manifestar em determinados graus, em determinados outros tantos desdobramentos, uma história. O que aquela pessoa, o que eu, o que você, o que nós estamos trazendo dentro da memória do nosso clã. E o que essa enfermidade, esse estancamento de energia, essa falta de fluidez, de equilíbrio, de harmonia dentro da nossa genética, o que isso vem nos mostrar. Então, a gente não pode engessar nada, a gente tem que ter muita cautela sempre no colocar essas questões todas, e é por isso que hoje eu quero entrar com um tema que pode gerar muitas dificuldades e uma infinidade de sintomas em nós também. Este livro de um monge, Thich Nhat Hanh, mestre Thai, que eu aprecio demais, já partiu para a Terra Sem Mares. Dentre muitas obras, muitos escritos, muitas reflexões, o Thich Nhat Hanh nos deixou esse legado aqui, essa pérola, entre tantas, o medo. E aí eu quero fazer um parêntese. Você vai encontrar na medicina chinesa a associação de medo ao órgão dos rins, né? Que tem aí o quê? Memória ancestral de medos e de culpas de um clã. Né? Vamos trazer essa onça, esse jaguar aqui bem juntinho da gente, bem juntinho de mim, para me orientar naquilo que eu também tenho a compartilhar com vocês de vivência da minha vida. A gente só pode falar daquilo que a gente já viveu. E eu tenho, sim, muitas vivências aí, muitos registros aí, não só do meu clã, de segredos do meu clã, de vergonhas do meu clã, de história de toda a minha família biológica, mas principalmente do meu clã. O medo, a sabedoria indispensável para transpor a tempestade. Estamos em um período, todos nós, vivendo questões muito delicadas no mundo todo, politicamente, socialmente, na memória, na sociedade, em todos os sistemas da nossa sociedade. Estamos vivendo momentos bem delicados, que eu também não vou focar, não é o foco aqui, né? É apenas uma ilustração verbal de uma leitura de campo. Nós estamos em um campo de muitos desdobramentos aí, aonde o medo, somado-se a nossa, se temos aí um terreno fértil dentro do nosso clã, se não estamos em sintonia e reconhecendo aquilo que nós estamos manifestando, e se não estamos buscando aí recursos no descortinar da nossa consciência, do nosso equilíbrio, se não estamos buscando,
nós podemos sim aí desenvolver muitos outros quadros. Não é à toa aí que nós temos um índice altíssimo de depressão no mundo. São milhões de pessoas sofrendo de depressão. Então, temos muitas pessoas, muitos de nós, pessoas próximas de nós, desenvolvendo cada vez mais o câncer. E aí existem inúmeras interpretações a se descortinar numa constelação, mas vamos focar aqui no medo. Tá? E vamos direto aqui para o capítulo 1, que fala o seguinte: o tempo de antes. Eu vou falar brevemente, vou fazer uma breve leitura comentada. Muitos de nós não nos lembramos disso, mas há muito tempo atrás nós vivíamos no ventre de nossas mães. Éramos seres humanos vivos pequeníssimos. Havia 2 corações no corpo de sua mãe, o próprio coração dela e o seu coração. Durante este tempo, sua mãe fazia tudo por você. Respirava por você, comia por você, bebia por você. Você estava ligado a ela através do seu cordão umbilical. Oxigênio e comida chegavam até você através deste cordão umbilical. E você vivia seguro e contente dentro de sua mãe. Você nunca estava com muito calor ou com muito frio. Você estava confortável. Você descansava sobre uma macia almofada d'água. Na China e Vietnã, nós chamamos o ventre de o Palácio da Criança. Você passa cerca de 9 meses neste palácio. Os 9 meses que você passou no ventre foi um dos tempos mais agradáveis da sua vida. Então o dia do seu nascimento chegou. Você sentia tudo diferente à sua volta. E foi impelido a este novo ambiente. Você sentiu frio e fome pela primeira vez. Os sons eram altos demais, as luzes muito ofuscantes. Pela primeira vez você teve medo. Este é o medo original. E aí eu também quero te sugerir uma outra leitura correlacionada a essa questão do medo, porque tocamos no instinto. Tá? É a cura do despertar do tigre. Não é a cura do tigre, estou fazendo uma pequena confusão aí. O despertar do tigre do Peter Levine, que vai também nos dar, assim como outros tantos tremendas obras literárias aí da área da psicanálise, abordagem junguiana, abordagem em geral da doença, dos sintomas. Mas eu gostaria de trazer para esse bloco esse link. Tá? No Palácio da Criança, você não precisava usar os seus próprios pulmões, mas no momento em que nasceu, alguém cortou o seu cordão umbilical, e você deixou de estar fisicamente unido à sua mãe. Sua mãe não pôde mais respirar por você. Você teve que aprender a respirar sozinho pela primeira vez. Se não conseguisse respirar sozinho, morreria. O nascimento foi um momento extremamente delicado. Você foi empurrado para fora do palácio e encontrou o sofrimento. Você tentava inspirar, mas era difícil. Havia um líquido nos seus pulmões e para respirar você tinha que primeiro botar para fora aquele líquido. Nós nascemos e com o nascimento nasce o nosso medo, junto ao desejo de sobreviver. Este é o desejo original. Enquanto crianças, todos nós sabíamos que para sobreviver, teríamos que ter alguém tomando conta de nós. Mesmo depois do nosso cordão umbilical ter sido cortado, nós ainda tínhamos que confiar inteiramente nos adultos para sobreviver.
Quando você depende de alguém ou de outra coisa para sobreviver, isto significa que ainda existe um elo, um tipo de cordão umbilical invisível entre vocês. Quando crescemos, o nosso medo original e desejo original continuam existindo. Embora não sejamos mais bebês, ainda tememos que não conseguiremos sobreviver, que ninguém cuidará de nós. Todo desejo que teremos em nossas vidas terá suas raízes neste desejo fundamental e original de sobreviver. Enquanto bebês, todos nós encontramos formas de assegurar a nossa sobrevivência. Pode ser que tenhamos nos sentido muito impotentes. Tínhamos pernas, mas não conseguíamos andar. Tínhamos mãos, mas não conseguíamos agarrar coisa alguma. Tínhamos que descobrir uma maneira de ter alguém para nos proteger, cuidar de nós e garantir a nossa sobrevivência. Todo mundo às vezes tem medo. Temos medo da solidão, de ser abandonado, de envelhecer, de morrer, de ficar doente, entre muitos outros medos. Às vezes podemos sentir medo sem saber exatamente por quê. Se praticarmos contemplando profundamente, veremos que este medo é o resultado daquele medo original do tempo em que éramos recém-nascidos, indefesos e incapazes de fazer qualquer coisa por nós mesmos. Embora tenhamos nos tornado adultos, aquele medo original e desejo original ainda estão vivos. O nosso desejo de ter um parceiro é, em parte, uma continuação do nosso desejo de ter alguém que cuide de nós. Enquanto adultos, geralmente temos medo de lembrar ou de entrar em contato com aquele medo e desejo originais, porque a criança indefesa dentro de nós ainda está viva. Não tivemos a oportunidade de conversar com ela, não despendemos tempo cuidando dessa criança, a criança indefesa dentro de nós. Para a maioria de nós, o medo original continua de alguma forma. Às vezes podemos, talvez, nos sentir com medo de ficar só. Podemos sentir que sozinhos não conseguimos. Eu tenho que ter alguém. Isto é uma continuidade do nosso medo original. Mas se examinarmos profundamente, descobriremos que temos a capacidade de acalmar o nosso medo e de encontrar a nossa própria felicidade. Precisamos olhar de perto nossos relacionamentos para ver se eles estão baseados primeiramente numa necessidade mútua ou numa felicidade mútua. Temos a tendência de pensar que nosso parceiro tem o poder de nos fazer sentir bem e que não estaremos bem a menos que tenhamos aquela pessoa presente. Pensamos, eu preciso desta pessoa para cuidar de mim ou não sobreviverei. Se o seu relacionamento estiver baseado no medo, ao invés de na compreensão e felicidade mútuas, ele não tem uma base sólida. Você pode sentir que precisa daquela pessoa para a sua felicidade. No entanto, num determinado momento, você pode achar que a presença da outra pessoa é um transtorno e querer se livrar dela. Assim você sabe com certeza que os seus sentimentos de paz e segurança realmente não vieram daquela pessoa. De forma semelhante, se você gosta de passar muito tempo numa cafeteria, pode ser que não seja porque aquela cafeteria é interessante. Pode ser que seja porque você tem medo de ficar só. Você sente que tem que estar sempre com outras pessoas. Quando você liga a televisão, pode ser que não seja por causa de um programa fascinante que queria assistir, mas sim porque você tem medo de estar só consigo mesmo. Se você teme que outras pessoas poderiam pensar de você, isso vem da mesma origem. Você tem medo de que, se outras pessoas pensarem negativamente sobre você, elas não lhe aceitarão e você ficará totalmente só e em perigo.
Eu vou parar por aqui na página 19 de leituras comentadas, de livros que eu atribuo na minha vida como pérolas. Essa é uma das pérolas. São verdadeiras medicinas. A leitura também é uma forma de se constelar. Escrever também é uma forma de se constelar. Para quem já constelou e já se deparou com frases sistêmicas, músicas sistêmicas, escritas sistêmicas, temáticas sistêmicas, vai compreender um pouquinho quando a gente fala sobre isso. E quem nunca experienciou, pode se sentir chamado a experienciar. Constelar é um processo. Constelar é gerar possibilidades. Constelar é trazer à luz aquilo que precisa ser visto e reconhecido. Constelar pode sim promover grandes curas, grandes quebras de padrões, mas nós sempre destacamos que a constelação não substitui uma terapia, a constelação não substitui um tratamento que você esteja fazendo. A constelação traz possibilidades, a constelação te auxilia a colocar em ordem aquilo que está disfuncional no teu clã, no teu sistema, em ti, e abre, obviamente, se desdobra aí em diferentes outras possibilidades, porque muitas vezes as barreiras vão tão profundamente criando tentáculos nas nossas vidas, que nós vamos ficando atrelados, emaranhados, que é um termo que se usa muito nas constelações. A gente vai ficando enredado, e quando a gente se enreda, ou quando a gente está atolado de lama, né, acima dos joelhos, numa mata fechada, a gente não consegue ir muito longe. Quando os carrapichos tomam conta do nosso corpo, os pega-pegas nas roupas, né, nós também ficamos com uma mobilidade mais difícil. Nós, dentro de linguajar aí xamânico, indígena, ancestral, quando nós carregamos uma mochila com algo que está extra aí, que não é nosso, nós também tomamos um lugar dentro do nosso sistema que não é nosso, e nós geramos para nós muitos emaranhados que vão bater na nossa vida profissional, na nossa vida afetiva, conjugal, nas nossas relações como um todo, na nossa clareza. Eu tenho muito a agradecer a tudo na minha vida, mas principalmente eu agradeço muito a vida que eu recebi dos meus pais. E isso é tomar o sagrado dos pais, tomar a vida. Então, eu sei que muitos aí do outro lado, assim como eu também, temos as nossas questões de família, temos as nossas questões de divergências, temos muitas questões que nós podemos simplesmente dizer que pena. Eu sinto muito. Mas, no momento em que nós reconhecemos que algo não é mais nossa responsabilidade e que nós fizemos aquilo que podíamos, nós conseguimos começar a caminhar. E vamos combinar que todo mundo merece ser feliz, todo mundo merece ter o retorno do seu trabalho, o valor do seu empreendimento de vida, da sua dedicação. Merecemos todos isso, todos nós, sem exceção, certo? Espero que tenha sido elucidativo para vocês. E vamos constelando, vamos caminhando com o nosso clã.